Salve, salve família vascaína, tô na área para mais um vídeo. Se você está chegando pela primeira vez aqui e não me conhece, muito prazer, meu nome é Eduardo Júnior, tá vendo esse botãozinho vermelho aí, ó? Dá uma clicadinha nesse botãozinho aí para ajudar a gente a atingir a nossa meta inicial de 1000 inscritos. Então, eu conto com a sua ajuda e a sua colaboração. Uma outra coisa que ajuda bastante é você deixar seu like no vídeo, que ajuda a gente a impulsionar nossos vídeos aí na plataforma no YouTube. Ativa o sininho para toda vez que eu postar vídeo você receber as notificações e, claro, compartilhe o vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram que falam de Vasco. Isso também ajuda a gente aí na divulgação do nosso canal. Então, no vídeo de hoje eu queria falar sobre a lesão do Thales. O Thales se lesionou aí, teve, segundo a notícia que eu tô vendo aqui do Net Vasco, uma entorse no joelho esquerdo, né? E foi diagnosticada uma lesão no menisco lateral. Passará por uma artroscopia, vai ficar um tempinho fora aí. E eu venho vendo aí uma reação um pouco até agressiva, né, em relação a isso. As pessoas falando, graças a Deus, é um reforço, tipo assim, não tem a pressa para voltar, não estava agregando em nada. E a gente fica assim um pouco triste, porque o que acontece? O Thales é um garoto muito novo, né, 18, se eu não me engano, 18 anos, ou 19, né, é um garoto que subiu muito cedo para o profissional, na minha humilde opinião, queimou diversas etapas ali, né, e passou um bom tempo vivendo daquele lance, daquela lambreta que ele deu no lateral direito do Fortaleza no Campeonato Brasileiro de 2019, né. Claro, tiveram outras questões também que bancaram o Thales do time titular, questões extracampo, né, questões de empresário, de ser o principal ativo do clube, o clube precisando financeiramente, querendo fazer caixa desesperadamente. Então, com isso tinha que manter ele jogando, mesmo ele oscilando, o que é normal para a idade, né? Mesmo ele oscilando, tinha que manter ele em campo para ele ter visibilidade, e talvez isso tenha feito o caminho reverso, né? Talvez tenha atingido frontalmente aí o valor de mercado do menino devido às oscilações dele, né? E fatos extracampos também cometidos pelo próprio atleta. Acho que foi uma pressão muito grande em cima dele, né? Colocaram ele a uma condição, né? Alçaram ele a um patamar que ele não podia entregar, que ele não tinha condições de entregar. Não necessariamente isso significa que no futuro próximo ele não tenha condições de entregar, mas naquele momento ele não tinha condições, isso era visível. Ele subiu com muitos erros e fundamentos até básicos, né? E isso atrapalhou aí a carreira do menino. De repente, por isso que eu coloquei aí no título do vídeo, será que essa lesão do Thales pode ajudá-lo? De repente é um caminho, uma linha de pensamento que a gente pode seguir, sim. De repente pode ajudar ele, né? Até porque ele sai de cena, né, num momento que outros jogadores da mesma posição dele estão chegando no clube, jogadores já realidade, né? Jogadores um estágio de evolução acima do dele. Então, isso, de repente, tira essa pressão negativa de cima dele, né? Ele sai de cena, vai se tratar direitinho, né? Provavelmente não vai existir uma pressa para ele retornar aos gramados, já que vão ter outros jogadores da posição dele, diferente, por exemplo, do que aconteceu com o próprio Benítez, que uma linha de ação que pode levar a gente a pensar aí, foi o fato de terem acelerado o processo de recuperação do Benítez pela falta de peças, né, para suprir a ausência dele. Então, talvez tenham acelerado a volta dele aos gramados, porque o time precisava muito, estava desesperadamente lutando para não cair e não tinha peça de reposição. Isso não vai acontecer com o Thales, né, já que outros jogadores estão chegando. Então, de repente, essa pausa aí, né, pode ser importante para ele, o amadurecimento dele, né, tirar essa pressão negativa em cima dele, até psicologicamente para ele, de repente pode ser uma boa, já que ele estava se cobrando, né, de permitir ali, né, expressões faciais, né, e modo de se comportar em campo, né, principalmente quando saía os gols do Vasco, você percebia em alguns jogos os jogadores comemorando e ele não. Então isso pode levar a gente a interpretar que existe alguma coisa no sentido psicológico afetando o rendimento dele, né? Enfim, eu acredito que essa pausa
aí, né, para ele fazer essa cirurgia e se recuperar, possa ser importante, possa agregar. Claro, não fisicamente, porque cirurgia assim, para menisco, joelho, é um pouquinho complicado. Eu não entendo da parte médica assim, né, mas toda cirurgia assim, acredito que seja um pouquinho complicado. Claro que tem umas que são simples, né, mas como ele é um garoto novo, o corpo provavelmente vai responder bem, né, e ele fazendo o tratamento direitinho ali, a recuperação direitinho, acredito que vai voltar sim. Espero que ele volte com uma outra cabeça, né, mais firme, psicologicamente principalmente, né, e que façam dessa vez o ciclo natural de um garoto da base, que é o quê? Deixar ele treinando no elenco, né, avaliando ali junto ao departamento de análise de desempenho, a evolução dele diariamente nos treinamentos, em fundamentos, evolução física e técnica, né? E ele ia entrando aos pouquinhos, por exemplo, no jogo contra o Fluminense, né? Que tanto Laranjeiras quanto o Figueiredo entraram no decorrer da partida e o time mudou de patamar dentro da partida ali, né? E conseguimos pressionar o Fluminense, não ganhamos porque desperdiçamos diversas oportunidades, mas os garotos entraram bem. Então esse é o caminho natural que deve ser feito, eles entrando aos pouquinhos. Mesmo que entrem bem, né, no próximo jogo, retorna para o banco e vai entrando aos pouquinhos, até chegar a uma condição de que o rendimento deles esteja igual ou superior ao titular. Quando chegar nessa condição, aí naturalmente eles são alçados ao time titular. Enquanto isso não acontece, não é simplesmente pelo clamor da torcida, põe a base, tem que botar o menino, tem que botar o menino, tem que botar o menino, e põe o menino não rende, oscila e chega à condição que o Thales chegou. Né? Menino de apenas 18 anos, né? Que está num ciclo natural de evolução, e as oscilações são normais, e o menino está sendo pressionado de forma extremamente feroz e radical. Não só o Thales, já estão começando a ver, por exemplo, o próprio Bruno Gomes, né, que é um bom jogador, claro, tem suas deficiências, precisa ser orientado, precisa, na minha opinião, do principal, ter uma referência. Precisa ter um volante de referência ao lado dele para ele treinar dia a dia ali e ficar olhando a referência dele, na posição dele ali, o volante, o modo como ele se comporta, o modo de treino, como ele treina, como ele bate na bola, né? A corrida nos espaços, né? O senso de posicionamento defensivo. O Bruno Gomes, observando isso da referência, ele intrinsecamente vai tentar imitar. Né? E com isso ele vai evoluir. A mesma coisa serve para o Thales e para outros jogadores da base. É um grande problema que eu vejo também, a falta de referência de jogadores mais tarimbados, jogadores consagrados dentro do elenco, para poder balizar a evolução desses meninos. Eles são alçados ao time titular com uma pressão, uma cobrança de que precisam resolver, e não vão resolver, até porque não tem ninguém fora de série ali, não tem nenhum Neymar, não tem nenhum Rodrigo ex-Santos que está no Real Madrid, né? Não tem um menino da base fora de série. Existem diversos meninos com potencial, né, de crescimento, de evolução, de serem alçados num curto, médio prazo a uma titularidade, mas não são jogadores que desequilibram, não são jogadores assim acima da média, né? E ao longo desses anos aí no Vasco, a gente vem vendo aí uma opção de jogadores com potencial que não são desenvolvidos, as potencialidades deles, né? Devido às circunstâncias extremas que o Vasco vive, oriundo da situação financeira, situação política do clube. O clube vem queimando etapas, vai jogando os meninos ao léu, não existe um profissionalismo extremo no departamento de futebol, a ponto de acompanhar a evolução física e técnica desses meninos ao longo do tempo. Então eles são colocados em campo e você vê, por exemplo, que alguns jogadores apresentam os mesmos defeitos, estão anos nos profissionais e apresentam os mesmos defeitos que apresentavam quando subiram. Por exemplo, o Henrique, lateral esquerdo, o próprio Andrei, que subiu já tem um tempinho já, se não me engano tem 23, caminhando para 24 anos, né? E vem apresentando os mesmos defeitos de quando eles subiram. Então, assim, isso pode levar a gente a uma linha de pensamento aí que esse trabalho de transição entre a base e o profissional não está sendo bem feito, né? Fora outros jogadores aí, por exemplo,
próprio Thiago Reis, o próprio Lucas Santos, entre outros que eram promessas na base, por exemplo, o Bruno Cozendei, Guilherme Costa, né, e entre outros aí que a gente pode citar, né, e que não houve um aumento de rendimento, uma evolução satisfatória para poder manter no time titular. Claro, alguns receberam mais oportunidades, outros receberam menos, né, outros nem receberam, né, simplesmente chegaram os profissionais e saíram sem jogar uma partida sequer, né? Isso acontece também no Vasco, inexplicavelmente, né? E a gente tem uma situação até meio perigosa aí com o próprio lateral esquerdo, Riquelme, né? Que não joga, não consegue jogar, não consegue ser testado, um contrato parece que está se encerrando, né? Daqui a pouco vai poder assinar um pré-contrato, e a torcida fica apreensiva que o menino realmente tem muita qualidade técnica, né? E a torcida está ansiosa para ver ele em campo, e inexplicavelmente ele não entra em campo, vai para o banco, não entra em campo, enfim. No Vasco acontece esse tipo de coisa. Mas essa parada aí, voltando ao assunto, essa parada aí eu acredito que possa ser importante para o Thales refletir e tirar esse peso das costas dele, tirar essa responsabilidade de carregar o ataque do Vasco à frente, de tirar o time de uma condição de luta de rebaixamento, né, praticamente sozinho. Claro que não é sozinho, tem outro jogador como, por exemplo, o Cano, mas tirar essa grande responsabilidade, esse peso das costas dele, né, para ele parar, né, dar uma desacelerada, né, refletir na carreira dele, né, evoluir psicologicamente, fisicamente, tecnicamente, para poder voltar bem. Que nem, por exemplo, o Gabriel Peck, claro, em condições diferentes, né? O Gabriel Peck não precisou se lesionar para isso, ele fez o caminho natural que o próprio Thales deveria fazer, que é voltar para a base, né? Assim como o próprio Vinícius, né? Voltar para a base para recuperar a confiança, né? Evoluir fisicamente. Por exemplo, o Gabriel Peck evoluiu muito fisicamente. Se a gente pegar ele de janeiro de 2020, quando ele subiu, que não parava nem em pé, né? Para esse ano ele está muito melhor. Então a evolução, a gente percebe uma evolução, né? Se vai ser titular, acredito que ainda não dei, até porque os jogadores que estão chegando estão num estágio técnico mais acima, né? Mas ele está ali, né? Como um 12º jogador, entrando ali aos pouquinhos, né? Até igualar o rendimento ali com possivelmente e provavelmente o Morato, né? Que vai ser o titular. Quando igualar o rendimento ali, ou apresentar um rendimento superior, aí ele provavelmente vai voltar ao time titular. Então espero que isso aconteça com o Thales, né, que ele volte bem, porque é um ativo do clube, né, é um garoto muito novo ainda e com certeza vai evoluir aí se fizerem um trabalho certinho, como tem que ser, na minha humilde opinião. E vocês, o que vocês acham? Essa parada vai ser importante para o Thales? Comenta aí embaixo aí, vamos debater a respeito disso. Vai passar na tela nossas redes sociais, escreve lá para a gente bater um papo, tá? Eu peço mais uma vez que se inscreva no canal para ajudar a gente a atingir a meta de 1000 inscritos. Deixe seu like no vídeo, ativa o sininho. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!